Artigo 1368-D. O regulamento do Fundo de Investimento poderá observar o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei estabelecer, parágrafo 3º, o patrimônio segregado referido do inciso 3 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Para primeiro, se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possui patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas no artigo 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos de seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento, constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Capítulo 4. Da superfície. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1372. O direito de superfície poderá transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Artigo 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Artigo 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Artigo 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Artigo 1376. No caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. Artigo 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica e direito público interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Título 5. Dos servidores. Das servidões. Capítulo 1. Das servidões. Capítulo 1. Da Constituição das servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos nos termos do artigo 1242 autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2. Do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencia a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos.